Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento que você está vendo essa live. Deixa eu ver se está tudo ligado aqui, porque eu tenho essa mania de começar a falar sem ligar as coisas, eu acho que tá. Bom, gente, gostaria de agradecer por você que está vendo essa live e dizer que hoje eu resolvi falar sobre um tema que nem é assim todo da amamentação, assim, ele é da amamentação, mas ele também é do desenvolvimento do bebê, ele é da vida, assim, né? Que é um tema que a gente super se preocupa desde que o bebê nasce. Na verdade, a gente já se preocupa com isso antes mesmo de o bebê nascer. E é um tema muito tabu, porque tem aquela galera que fala: não se preocupe com isso, vai se resolver sozinho, você não precisa se preocupar, você não precisa forçar nada. E tem aquela galera que fala que tem sim como a gente manejar, como a gente melhorar, como a gente otimizar para que a vida da família fique mais tranquila. E o tema é sono do bebê recém-nascido. Então bom dia, eu já queria convidar vocês para fazerem suas perguntas e colocarem aqui os seus depoimentos a respeito desse tema. Porque eu sei que é um tema assim que, cara, todo mundo que tem filho pensa a respeito do sono do bebê, né? E eu vou focar aqui nessa live a respeito do sono do bebê recém-nascido, tá? Porque como eu não sou consultora do sono, nunca estudei muito a fundo a respeito desse tema, não me sinto apta a ficar dando pitaco e sugestões a respeito do sono de bebês e crianças maiores. Até porque eu também tenho os meus filhos, eu também tenho as minhas questões, as minhas dúvidas a respeito de sono. Mas sono do bebê recém-nascido, me sinto apta e dominante do assunto para falar aqui nessa live a respeito, tá? Eu pensei nesse tema ontem à noite, assim, foi uma coisa bem que surgiu do nada, mas é muito estranho porque assim, o universo parece que ele conspira. E aí hoje de manhã eu abri o meu Facebook e eu faço parte de um grupo, e lá naquele grupo, um grupo de mães, assim, né? E naquele grupo tinha uma mãe, não conheço aquelas mães que estão no grupo, naquele grupo tinha uma mãe que olha só o relato dessa mãe. Ela estava fazendo um alerta para as outras mães do grupo para falar a respeito do perigo de o bebê dormir demais. Daí ela contou que desde que o bebê dela nasceu, é uma menininha, para bebê dormir bem, ela sempre dava uma mamadeira para a menina antes de dormir. E a menina dormia das 8 da noite até as 10 da manhã. E aí, isso dá 14 horas, né, de sono. E aí, eu acho que em algum momento, aí depois a menina acordava às 10 da manhã, né, vida que segue, consumia os outros alimentos ali e tal. E aí, ela falava que ela dava suquinho, mas é um grupo, assim, que existe aquela cultura de introdução alimentar antes dos 6 meses, então eu não sei realmente quantos meses tinha aquela menina, né? Mas ela comentou que ela sempre fez esse procedimento de dar mamadeira antes de dormir, e a menina sempre dormiu muito bem, das 8 da noite até as 10 da manhã. E aí, essa mulher, eu acho que em algum momento ela, sei lá, alguém falou pra ela, ou ela se deu conta e se questionou a respeito da fralda da menina. Ela achou que a menina estava fazendo xixi, muito pouco xixi, e levou a menina no médico para verificar se estava certo aquele tanto de xixi que a menina estava fazendo. Menina super gordinha, se desenvolvendo muito bem, crescendo, engordando, crescendo cabeça e tal. E aí, do médico, eles foram fazer o exame de sangue, de urina, e foram imediatamente internados, porque a menina estava com uma baita de uma desidratação. E aí ela estava fazendo esse alerta, assim, para as mães dos bebês que dormem demais, que tem que tomar muito cuidado com essa questão da desidratação. Eu achei muito interessante. E às vezes, infelizmente, a gente acaba aprendendo esse tipo de coisa pela dor, né? Que foi o caso dessa mãe. E por que eu tô trazendo essa história? Porque essa mulher, ela já criou o hábito de dar essa mamadeira pra menina. E assim, não é um julgamento com essa mulher, tá? Essa mulher faz isso, mas inúmeras outras fazem, né? A gente é incentivado a fazer isso, né? Todos nós que já tivemos filhos, já ouvimos em algum momento da nossa vida, na amamentação, a seguinte frase: por que tu não dá uma mamadeira pro teu bebê dormir mais? Por que tu não dá uma mamadeira pro teu bebê dormir mais tempo e tu conseguir descansar um pouco mais? Ou então a gente é questionada, né? Tá dormindo bem? Quanto tempo dorme? Então a gente já, na gestação, já fala a respeito disso, e depois que o bebê nasce, a gente já é incentivada
a fazer o bebê dormir mais. Já é perguntada, tá dormindo bem? E aí a gente não tem essa resposta, né? Quanto quer dormir bem? E isso deixa a gente muito insegura. E se o bebê acorda de hora em hora, acorda a cada 1h30, ou então ele está recém-nascido, para mais no peito do que no berço, a gente já pensa, nossa, o meu bebê veio com defeito, porque o meu não dorme bem. É uma pressão muito grande para que o bebê durma bem, né? E aí, com certeza, essa mãe foi influenciada por essa pressão externa, e essa pressão que a gente já tem da vida mesmo, né, de que as pessoas têm que dormir bem, e acabou normalizando, achando que tá tudo bem o bebê dormir tantas horas, né? Então, por isso que eu tô trazendo esse tema hoje, e aí eu vou falar algumas coisas que eu acho importante a gente falar a respeito do comportamento do sono do bebê recém-nascido, tá? Primeira coisa que eu acho importante falar é que assim, ó, quando o bebê nasce, ele tem uma necessidade calórica, né, uma necessidade energética, assim, bastante importante. Então, a gente precisa fazer esse bebê vir para o peito com frequência, mamar com frequência. Não é esperado que o nosso bebê recém-nascido durma a noite inteira, durma horas, muitas horas seguidas. Isso é um sinal de que pode ser que o nosso bebê não esteja se tocando, que acabou o open bar, open food lá da barriga, e que agora ele precisa se virar, ele precisa manifestar a fome dele. Então, por isso que quando o bebê nasce, é importante a gente monitorar, né? E isso vai, muitas vezes, na contramão da questão da livre demanda, né? Tem muita gente que pergunta, tá, mas não é livre demanda? Não tem que esperar o bebê manifestar a fome para daí oferecer o peito? Por que eu tenho que monitorar? Por que eu tenho que acordar o meu bebê? Onde que está a livre demanda? E aí eu gosto de explicar o seguinte, assim, ó, livre demanda realmente ela é a melhor opção para a gente amamentar os nossos bebês, para os bebês regularem a nossa produção e tal. Mas, particularmente, não confio em bebês recém-nascidos. Especialmente em bebês que nasceram de uma cesárea agendada, né? Que a mãe não entrou em trabalho de parto. Porque às vezes esse bebê não se toca que nasceu. Às vezes esse bebê vai estar achando que ele vai estar lá no open bar, open food, especialmente se ele estiver lá quentinho, paradinho, dentro da cobertinha dele. E esse bebê pode manifestar a fome dele mais tardiamente ou pode entrar naquele ciclo da hipoglicemia e a gente nem se dá conta. Então a minha conduta é, até o seu bebê recuperar o peso de nascido, que geralmente acontece ali por volta dos 15 dias, né? Ou então até a primeira quinzena, você perceber que ele está naturalmente acordando sozinho, você não precisa mais estimular, você não fica mais se preocupando com o tempo que ele vai demorar para acordar, que geralmente acontece ali por volta da segunda semana de vida do bebê, nos 15 dias de vida do bebê. Até ali é legal você ficar, ó, bem de olho no comportamento do sono do teu bebê. Não tem problema se o teu bebê quiser mamar com frequência, especialmente nessa fase, né, que a gente está passando por uma adaptação. Mas eu considero sim um sinal de alerta se o bebê não quiser nunca acordar, se a gente tiver muita dificuldade para acordar o bebê. Então eu gosto de monitorar e não fazer mamadas com intervalos maiores do que 3 horas durante o dia e do que 5 horas na madrugada. Para um bebê a termo, né, recém-nascido, ele até os primeiros 15 dias de vida. Depois que passou os 15 dias de vida, não precisa mais monitorar. E aí, ó, é importante frisar isso. Não precisa mais monitorar depois que o bebê já tiver pegado o ritmo dele, já tiver ganhando peso, já tiver recuperado o peso de nascido, já tiver acordando sozinho. Não precisa mais pirar na questão do horário. E muita mãe acaba se esquecendo dessa segunda parte, né, dessa segunda etapa. Então lembrem disso, assim, bebê recém-nascido, até os 15 dias de vida, até recuperar o peso de nascido, até você ter confiança de que o seu bebê tá se virando, tá acordando sozinho, já tá indo lá no pediatra, tá vendo que ele tá se desenvolvendo. Até esse momento, acorda. Se ele fizer intervalos maiores do que 3 horas durante o dia ou do que 5 horas na madrugada. O bebê já recuperou o peso de nascido, tá se desenvolvendo bem, já acorda sozinho, às vezes acorda a cada 2, a cada 1, a cada 3, a cada 4, tá tudo bem, ele já adquiriu o ritmo dele, ele já tá sabendo o que ele precisa realmente e a gente não precisa mais se preocupar com isso, tá? Sempre que meu bebê chora, eu dou mamar. É errado isso? Ele tem pouco mais de um mês. Olha, quando o bebê tem um mês, assim, a gente está conhecendo ainda o comportamento do bebê, né? A gente não sabe o que o bebê quer, porque a gente acabou de conhecer aquele serzinho ali. Eu considero amamentar sempre que o bebê chorar ou sempre que o bebê manifestar, enquanto a gente estiver insegura com o que será que meu bebê tem, eu considero a amamentação uma mão na roda.
Porque enquanto tu não tiver certeza do que o teu bebê tem, tu coloca no peito, teu bebê continua chorando, provavelmente ele tem uma outra coisa, então tu já elimina uma possibilidade. Colocou no peito, teu bebê mamou e dormiu imediatamente, opa, meu bebê estava com sono, tu já se tocou que aquele momento ali, provavelmente teu bebê estava com sono. Botou no peito, o bebê mamou efetivamente, opa, meu bebê estava com fome, eu estava com sede. Então eu acho que colocar no peito, sempre que o bebê manifestar, especialmente nos primeiros 3 meses de vida do bebê, é um bom jeito de a gente entender o que o bebê quer. Porque assim tu vai adquirindo a inteligência, né, que a gente chama, a gente vai abastecendo o nosso HD com os comportamentos do bebê, e aí a gente vai tendo segurança para, não, peraí, mas ele mamou efetivamente meia hora atrás, mamou nos 2 peitos, tá chorando de novo, acho que agora é sono. É assim que a gente vai adquirindo confiança para interpretar melhor o choro do bebê, né, nos próximos episódios de choro. Então eu acho que é uma mão na roda, sim, colocar o bebê no peito. E é claro que isso não deve escravizar a gente. Não tem que ser para sempre, né? E nem o tempo todo aquela coisa de chorou, dá pra mãe, chorou, dá pra mãe, chorou. Não, eu acho que é nosso papel aprender sim outras maneiras de fazer o bebê parar de chorar e oportunizar que outras pessoas da nossa família aprendam outras maneiras de fazer o bebê parar de chorar, tá? Mas colocar no peito cada vez que o bebê chora, tem problema? Não, não tem. Você está aprendendo. Você vai parar de fazer isso no momento que você tiver confiança e segurança de atender de outra forma, tá? Então tá tudo bem. Ontem até botei um vídeo aqui no feed, que inclusive é um vídeo meu, do meu primeiro filho, que o meu marido fez uma geringonça lá com furadeira, com a garrafinha girando e tal, pra embalar o bebê conforto pro bebê dormir mais tempo. Eu acho que é isso, sabe? É claro que ninguém vai fazer uma engenhoca daquela dentro do quarto do bebê, aquilo ali foi só uma brincadeira nossa. Mas é isso, a gente vai ter que adquirir criatividade, confiança para tentar fazer o bebê se acalmar de outras formas. Aquele bebê, que é o meu primeiro filho, ele dormiu ali, sei lá, meia hora e a gente ficou ali filmando e achando a maior graça. Depois ele acordou e nunca mais ele aceitou ser embalado daquele jeito. Porque é isso, cada bebê, o bebê sempre vai nos oportunizar a aprender coisas diferentes e pode ser que na próxima ele também não queira mais dormir daquele jeito, né? É um constante aprendizado. Muito obrigada por responder, adoro suas dicas e seus vídeos. Obrigada, Aline. Bom, aí eu até perdi o fio da meada, né? Porque essa história do sono, ela tem muitas nuances, né? Então eu já vou aproveitar para responder o da Jaqueline aqui. Minha bebê tem 2 meses. Durante a noite ela dorme 6 horas e depois sou eu que a acordo para ela comer. A pediatra aconselhou. Mas se eu deixar, ela dorme mais horas. É errado eu acordar ela? Então, tua bebê já tem 2 meses. Com 2 meses, provavelmente ela acorda sozinha já. Aí é legal fazer um parênteses. Muitas vezes esses bebês que dormem mais na noite, e amém Senhor que existem esses bebês, né? Eles compensam durante o dia. Então a tendência é que o bebê que dorme 6, 7 horas na madrugada, ele acorde de hora em hora ou a cada 2 horas durante o dia, para compensar esse tempo que ele ficou dormindo super bem, dormindo bastante horas, né, na madrugada. Preciso acordar ela? Depende. Se a sua bebê ganha peso muito arrastado, ou seja, tá sempre na linha, no limítrofe ali, né? Tá sempre ganhando peso no mínimo esperado. Ou se fosse o caso, né, da tua bebê não tivesse recuperado o peso de nascido ainda, eu acho que sim, valeria a pena acordar. Agora, não, minha bebê, ela tá ganhando peso super bem. Durante o dia ela compensa isso porque ela fica mais acordada, ela fica mais alerta durante o dia. Preciso acordar? Sinceramente, acho que não. E tudo nessa nossa vida de mãe vale o teste. Então, o que eu vou te sugerir como consultora de amamentação? E mãe também, faz o teste. Eu tenho pediatra daqui... Ou então marca pediatra, né, pra você pesar. Ou então vai na unidade de saúde, pesa a tua filha e implanta aí na tua casa essa nova rotina de não acordá-la. De deixar ela acordar sozinha. E semana que vem tu vai lá e pesa de novo. Só pra ver se a tua filha naturalmente conseguiu compensar essas horas que ela dorme mais de madrugada durante o dia. Chegou na semana seguinte, ela continuou ganhando peso do jeito que ela sempre ganhou, se desenvolvendo do jeito que ela sempre se desenvolveu, deixa a menina acordar na hora que ela quiser. Não precisa mais se preocupar com isso. Com 2 meses já não é recém-nascida, com 2 meses ela já tá bem ligadinha, tá? Qual é a idade ideal para o bebê ir dormir sozinho no seu quarto? Sabe que eu não sei. Na real, não existe essa idade, né? Porque eu acho que isso é meio que uma combinação da família, assim, depende muito dos desejos da família e da rotina da família.
Tem gente que opta por fazer cama compartilhada enquanto perdurar a amamentação. Tem gente que opta por fazer cama compartilhada e devagarzinho remover o bebê do quarto para depois iniciar o processo de desmame. Então, assim, cada família vai encontrar o seu jeito de fazer isso. Não tem o jeito certo, tá? E lembrando que, assim, bebê dormir sozinho no seu quarto não é garantia de que vai dormir a noite inteira e também não é garantia de que vai dormir a noite inteira no seu quarto, né? Então, eu acho que é teste, teste, teste. No momento que você sentir que é a hora de colocar o teu bebê no quarto dele, coloca e vê o que que dá, tá? Mas não tem hora certa, não. Tá, beleza. Então, acabaram as perguntas, vocês podem ir perguntando e a gente vai falando mais sobre isso, né? Então tá, deixa eu tentar aqui voltar para onde é que eu tava. Tá, de monitorar então o peso do bebê recém-nascido, né, que eu tava falando. Então, bebê recém-nascido, não se tocou ainda que nasceu, é legal monitorar o peso. Começou a ganhar, recuperou o peso nascido, tá se desenvolvendo bem, você tá vendo que ele tá acordando sozinho, não precisa mais se preocupar com os horários, deixa o bebê fazer do jeito dele. Ai, meu bebê dorme 6 horas. Pelo amor de Deus, dorme também você. Porque o que mais tem é mãe reclamando que acorda a noite inteira, né? Eu sou uma dessas mães e tenho trocentas outras mães aí que acordaram enquanto estiveram amamentando seus bebês, acordavam a noite inteira pra amamentar. Então, se o seu bebê não acorda e compensa de alguma maneira isso durante o dia, cara, aproveita, vai dormir também, fica tranquila, tá? Beleza, e aí o bebê vai adquirir então a sua nova rotininha de sono. Pode ser que seu bebê seja aquele bebê que acorda várias vezes na madrugada para mamar, e pode ser que seu bebê durma a noite inteira ou durma muitas horas da noite e acorde, sei lá, quase quando já é de manhã para mamar. Eu vou falar do bebê que acorda mais vezes na madrugada, porque esse é o bebê, né, o meu bebê, é o seu bebê, é o bebê de quase todo mundo, né? O bebê que dorme muitas horas na madrugada, ele é um bebê exceção, assim, né? Ele não é a regra. A regra é termos bebês que acordam muitas vezes na madrugada. E aí eu gostaria de falar sobre isso. Por quê? Porque a gente patologiza esse bebê. Porque a gente fica achando que só porque o nosso bebê não é mais recém-nascido, ele não pode mais acordar a cada 3 horas, a cada 2 horas na madrugada. E cara, o bebê não vem pro peito só pra mamar porque ele tá com fome ou porque ele tá com sede. O bebê vem pro peito porque ele tá com saudade, porque ele tá com frio, porque ele ouviu um barulho esquisito, porque ele tá com calor, porque ele tá sentindo falta do cheiro da mãe. Ele vai vir pro peito, especialmente na madrugada, por N motivos. Então a gente precisa acolher esse bebê e entender que isso ali é um comportamento esperado para um bebê. Se a gente for parar para pensar, esse bebê ficou 9 meses dentro da barriga. 9 meses no quentinho, não precisava regular a temperatura, era um barulho constante dentro da barriga, era escurinho dentro da barriga, em contato direto com a frequência cardíaca da mãe, ouvindo ali o batimento cardíaco da mãe, 9 meses. E de repente o bebê vem para esse mundão e tudo para ele é uma grande novidade, né? Especialmente à noite, porque a noite é assustadora. A noite já é assustadora para mim, para você. A gente que é adulto se comporta bem de noite, porque a gente sabe que depois amanhece e tá tudo bem, vida que segue. Mas o bebê não sabe. Então para ele pode ser muito angustiante, sim, acordar de madrugada e perceber que a mãe não tá ali, ou, né, enfim, solicitar a mãe para que fique tranquilo. E ele vai solicitar a mãe e vai querer mamar, por quê? Porque é sugando que ele fica tranquilo. Pode ser que ele esteja com fome, pode ser que ele esteja com sede e pode ser que ele só queria mesmo dar uma chupetadinha para depois voltar a dormir. Para os bebês pequenos, bebês até 6 meses, especialmente, que é quando ele ainda não tem contato com nenhum outro alimento, eu considero ideal, sim, que a gente atenda essa demanda do bebê, porque é atendendo a demanda do bebê que a gente vai saber quando é que ele só deu a chupetadinha, quando é que ele mamou e pediu outro peito também, mamou, ou seja, estava com fome, estava com sede. É assim que a gente vai sacando o comportamento do bebê, tá? Então, acredito que sim, até os 6 meses seja sim ideal a gente atender as demandas do bebê na madrugada. E outra, é de madrugada que a gente tem o nosso pico de produção de prolactina, que é o hormônio que produz o leite. De madrugada, a gente tem o pico da produção desse hormônio, quer dizer que a gente produz mais leite. Quando a gente não atende a demanda do bebê, ou eventualmente quando a gente resolve que de madrugada vai ser uma mamadeira que vai atender o bebê, e a gente não remove esse leite da nossa mama,
naturalmente a gente vai mandando para o nosso feedback, ó, não tem bebê mamando de madrugada, baixa essa produção aí. Não tem bebê mamando de madrugada, baixa essa produção aí. E aí a produção vai gradualmente baixando até que isso vai começar a refletir nas mamadas diurnas, tá? Então a gente precisa realmente pensar com carinho a respeito dessa questão de acordar de madrugada para atender as demandas do bebê, porque existe um motivo, né, para o bebê acordar de madrugada e eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, tá? Vou dar uma olhada nas perguntinhas que apareceram aqui. Anne, no caso do bebê prematuro, até quando temos que monitorar a mamada durante a madrugada? Olha, o caso do bebê prematuro, o bebê prematuro ele é um bebê que a gente precisa tomar mais cuidado, né? Porque ele também tende a ficar mais tempo dormindo. Então, no caso do bebê prematuro, a conduta que tem sido adotada aqui na minha região, e eu gosto dessa conduta particularmente, é que o bebê prematuro, desde o nascimento até recuperar o peso de nascido, ele seja acordado a cada 2 horas, tá? Isso pode ser um pouco radical para muitas pessoas, mas eu considero seguro, tá? Então, quando as minhas clientes recebem essa conduta do pediatra, eu assino embaixo, porque eu acho que realmente esse bebê prematuro, especialmente os bebezinhos prematuros pequenos, eles precisam ser monitorados mais de perto. Recuperou o peso de nascido, tá ali no lugarzinho dele da curva crescendo, engordando, crescendo cabeça, tá tudo certo, aí a gente pode gradualmente parar de se preocupar com isso, tá? Mas até recuperar o peso de nascido, eu acho que 2 horas é um tempo bem bom. Isso serve para qualquer bebê que tiver alguma questão, né? Bebê pequeno para idade gestacional, grande para idade gestacional, filho de mãe diabética, bebê prematuro, todos esses bebês têm alguma questão que a gente precisa ficar mais de olho neles. E eu acho que 2 horas, 2 horas e meia é o ideal, tá? Inclusive na madrugada, beleza? Até recuperar o peso de nascido, pelo amor de Deus, não é para sempre, tá? Senão a gente pira. Por isso que a minha bebê acorda de hora em hora, de madrugada, tá explicado. É isso aí. Juliana, atua aí de 99% das mães. Muito bom ouvir isso e conhecer mais desse mundo. Ah, e sabe que a Juliana falou ali um negócio que eu me lembrei de uma coisa. Né, não segue a linha de raciocínio que eu estava seguindo, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Quando a gente chega com o nosso bebê recém-nascido em casa, as perguntas que a gente recebe são quais? Tá mamando bem? Tá dormindo bem? São essas 2 perguntas que a gente ouve, não é? Quando o bebê tá recém-nascido em casa. Mamando bem com o bebê recém-nascido, tipo, você acabou de chegar da alta da maternidade, uma pessoa pergunta pra você se o bebê tá mamando bem. Qual é a resposta pra essa pergunta? Não sei. Porque em geral a gente não sabe se o bebê tá mamando bem ou não quando ele acabou de sair da maternidade com a gente. E o dormindo bem, qual é a resposta para essa pergunta? Se o seu bebê for um bebê com comportamento usual, a resposta é não está dormindo bem. Porque para os padrões de um adulto, um bebê recém-nascido dorme mal pra caramba. Então, em geral, a gente fica muito insegura já com essas 2 perguntas, né? Porque são perguntas que a resposta que a gente tem para dar não é aquela que a gente deveria dar, né? Para a pessoa que está perguntando aquilo pra gente. Então, a gente precisa urgentemente desapegar dessas 2 perguntas. Primeiro, as visitas precisam parar de perguntar essas 2 coisas que não têm resposta. E a gente precisa desapegar dessas 2 perguntas. Não tem resposta. Tá dormindo igual um recém-nascido, está mamando igual um recém-nascido que estamos ainda nos encaixando. Não sabemos ainda se está mamando bem ou não. Né? Então, a gente não precisa ficar com peso na consciência de não estar sabendo como responder tudo isso. Meu bebê dorme 12 horas por noite. Eu dou uma mamadeira meia-noite, com ele dormindo, desde as 21 e ele acorda às 9 da manhã. A Lu Duda. Eu acho que é isso. Lu, é isso, é o que tá funcionando pra ti, né? Se tá funcionando pra ti durante o dia, teu bebê pega no peito e, né, mama efetivamente, não tem necessidade de mamar na mamadeira, tá tudo bem. Se esse é o jeito que tá funcionando pra tua família, tá tudo bem. Em geral, os bebês que tomam mamadeira, eles vão dormir mais tempo sim, só que isso vai ter o revés, que é a questão da produção de leite da mãe. Geralmente isso impacta na produção de leite da mãe, e se for oferecido na mamadeira, pode impactar também no interesse do bebê no peito, né? Porque se isso vira uma rotina, todos os dias o bebê tem contato com a mamadeira, com aquele fluxo que é diferente do peito da mãe, a textura, o formato que é diferente do peito da mmãe, pode ocasionar uma confusão de bicos e uma confusão de fluxo, né? No caso da mamadeira. Mas sempre, independente do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior, do que
tem mais risco ou que tem menos risco. É a família que vai definir o que funciona para si. É a família que vai definir o que é melhor para si. Certo? Meu bebê tem 8 dias, eu estou em livre demanda, ele acorda mais de madrugada, de dia ele dorme, questão de 2 horas já mama e... Peraí. E ainda tem gente que fala que se desse uma mamadeira ele dormia a noite toda. Pode ser que ele dormisse a noite toda, né? O bebê demora mais para digerir o leite que ele mama na mamadeira, especialmente leite de vaca, né? Que é o leite... a fórmula, né? A fórmula é um leite de vaca melhorado para o bebê. Então ele vai demorar mais tempo para acordar, porque ele demora mais tempo para digerir. Porque as proteínas do leite da vaca são muito maiores do que as proteínas do leite da mãe, né? A proteína do leite da mãe foi feita para o bebê digerir. A proteína do leite de vaca não foi, então vai precisar passar por uma adaptação ali para conseguir digerir esse leite direitinho e, por consequência, pode ser que o bebê durma mais tempo mesmo. É igual a gente quando come... Eu não gosto de fazer essa comparação, mas é tipo isso. Quando a gente come uma comida pesada, tipo uma feijoada, que é uma coisa que nosso corpo demora para digerir, a gente dorme mais. Quando a gente come uma salada, que é uma coisa que o corpo já digere rapidinho, numa boa, quanto tempo a gente demora para acordar ou para ter fome de novo depois? Muito mais rápido. Então, se você der 300 gramas de feijoada ou 300 gramas de salada para um adulto, o comportamento do adulto para os dois produtos vai ser diferente. Tá certo? Tá errado comer feijoada? Tá errado comer salada? Não tem certo e errado. Vai ter o adulto que vai gostar mais da feijoada e o adulto que vai gostar mais da salada, tá? Annelise, para um bebê bem coordenado, você prioriza a alimentação ou a respiração? Eu acho que a tua pergunta não tá relacionada com o sono, né? Se eu entendi assim, né? Eu acho que está relacionado com o bebê recém-nascido que está com dificuldade de mamar, certo? Bom, se o bebê recém-nascido está com dificuldade de mamar porque ele está com dificuldade de respirar, eu acredito que a gente precise de uma equipe transdisciplinar aí para lidar com esse bebê. A nossa prioridade é sempre nutrir o bebê. Se para nutrir o bebê ele não está conseguindo respirar, a gente vai ter que achar uma forma alternativa de nutrir o bebê, tá? Mas a gente pode falar mais disso mais pra frente. Mas só me confirma se foi isso que eu entendi, tá, Mila? Essa tá dormindo bem, eu escuto pelo menos 3 vezes a cada 2 dias. É isso mesmo, a gente ouve demais esse negócio de tá dormindo bem. E as pessoas perguntam pra gente se o bebê tá dormindo bem, quando a gente acorda com aquela olheira gigante, assim, com aquela cara de zumbi, e a pessoa olha pra ti e pergunta, tá dormindo bem? E dá vontade de dizer, o que você acha? Óbvio que não tá dormindo como a gente gostaria. Meu bebê vai para creche meio período, agora aos 8 meses. Oferecer o leite na mamadeira nessa idade pode interferir na amamentação? Sim, em qualquer idade, tá? Em qualquer idade, especialmente se for rotina. Eu acho que muito mais importante do que a idade que você está oferecendo a mamadeira, se é com um bebê recém-nascido ou se é com um bebê de 10 meses, é a rotina. É quantas vezes... o volume que você está oferecendo, a maneira como está sendo oferecido, se é assim, se é o bebê sentado, se é o bebê deitado. Isso vai interferir muito mais na questão da confusão do que a idade que o bebê tá? Porque o bebê pode fazer confusão em qualquer idade. Bom, continuando então, eu vou ter que elaborar um jeito de fazer essas lives sem perder o fio da meada, porque daí eu começo a responder pergunta e daí eu já esqueço o que eu estava falando antes. Mas vamos voltar, então. Aí o bebê recém-nascido, ele tá acordando, a gente tá considerando aqui que o nosso bebê é o bebê mais, né, aquele bebê que a gente encontra em qualquer esquina, que é o bebê que acorda de madrugada muitas vezes. Quando que é? Eu respondo. O que é dormir bem pra você? Depende do que é dormir bem pra pessoa. Mas no geral não dorme bem. É isso. E é engraçado que assim, as pessoas que perguntam isso pra gente, geralmente elas... Primeiro que elas já foram bebês, né? Mas isso a gente sabe que elas não vão lembrar. Mas elas já tiveram filho também, né? Elas já tiveram seus bebês em casa, elas já sabem o que é esperado no comportamento do bebê. Então, por que essa pressão de que o bebê tem que dormir bem? Tá, mas voltando, né? Então, nosso bebezinho tá ali, recém-nascido, primeiros meses. E aí, a gente tá querendo que ele durma um pouco melhor. A gente está querendo que ele durma, que ele faça estirões maiores, né? Como que a gente pode fazer isso sem atrapalhar a amamentação, né? Sem interferir na amamentação. Tem algumas coisas que dá pra gente fazer para tentar melhorar a qualidade do sono do bebê e a nossa, especialmente, né? Porque o bebê vai acordar, vai mamar, vai dormir, mas a gente às vezes vai ficar acordado ali muito tempo.
E são as questões, primeiro, de higiene do sono e depois de tentar fazer com que as mamadas que precedem aí a dormida sejam mamadas realmente efetivas, de modo que o bebê demore um pouco mais para acordar. Então eu vou dar algumas sugestões para vocês. Pode ser que não funcione para algumas de vocês, pode ser que funcione, mas eu acho que são sugestões que são coisas muito simples, que dá pra gente adotar e de repente pode funcionar aí para a maioria das pessoas, tá? Primeira coisa com relação à efetividade das mamadas que precedem o sono. Então, o que eu acho que é legal a gente fazer? É amamentar antes de dormir, né? Todo mundo... Não, primeiro, volta. Vou primeiro falar da rotina de antes de dormir. O que é legal a gente fazer? Se a gente percebe que o bebê toma banho e relaxa, tenta dar banho um pouquinho mais perto da hora de dormir. Se o bebê toma banho e fica louco, fica histérico dentro do banho, tenta dar o banho um pouquinho mais distante da hora de dormir. Porque ninguém quer um bebê agitado imediatamente antes do sono, né? A gente quer um bebê que já esteja entrando na vibe do relaxamento. Então, aqui na minha família a gente dorme às 8 da noite. E só que eu dou banho no meu bebê às 7h30 e ele pira, ele fica nervoso, ele fica irritado e aí às vezes dá 11 horas da noite e eu não tô conseguindo fazer dormir ainda. Então tenta botar esse banho um pouquinho mais cedo, para dar tempo de você acalmar o seu bebê até a hora de dormir mesmo de noite. Uma outra coisa que eu recomendo, especialmente nos primeiros meses de vida do bebê. O bebê dormiu? Dorme também. Não fique inventando moda. E, claro, ocasionalmente pode ser que você queira fazer outra coisa, mas assim, de rotina, tenta dormir você também. Porque é muito mais difícil, muito mais cansativo atender as demandas de um bebê recém-nascido, ou nos primeiros meses de vida, quando a gente também tá podre, sabe? Então, se planeja para você tomar seu banho, para você dar banho no seu bebê, vocês organizarem essa rotina da dormida da noite aí, para todo mundo dormir junto, todo mundo relaxar mais ou menos no mesmo período, tá? Então, beleza, eu percebi então que o meu bebê, ele gosta de dormir, de tomar banho, porque ele relaxa no banho, e aí ele já vai entrando na vibe do soninho da noite. Então, dá banho perto da hora de dormir. O pessoal que trabalha com consultoria do sono fala que a gente tem o pico daquele hormônio do sono. Até me esqueci o nome daquele hormônio, serotonina? Não, como é que é, gente? Fala aí pra mim que eu já não lembro mais o nome daquele hormônio do sono. Diz que a gente tem o pico dessa produção desse hormônio perto das 7 da noite. Que é o horário. E assim, quando o bebê está em aleitamento materno exclusivo, a gente produz esse hormônio, né? E a gente passa esse hormônio pelo leite. Então é legal tentar dormir mais ou menos por esse horário, assim. Melatonina, obrigada. Aí a gente, então, tenta amamentar o bebê perto dessa horinha aí do soninho, porque daí a gente passa a melatonina pelo nosso leite também. Então, se for possível, planeja ali o sono para mais ou menos 8 horas, 7h30, 8h30, porque eu sei que, né, 8 horas para quem é adulto é difícil, né, de dormir, mas é uma questão de adaptar essa rotina. Dê o banhinho, tenta dar o banhinho com uma luzinha um pouco mais baixa, tenta criar uma rotina na tua casa para a criança naturalmente entender que aquilo ali tá chegando a hora do sono, né? Muita gente fala assim, ó, eu queria que meu bebê entrasse na rotina da minha casa. Qual é o tipo de rotina de amamentação que eu posso fazer para o meu bebê saber a hora de dormir? Não tem rotina de amamentação que você possa fazer, mas você pode começar todo dia que estiver baixando o sol, que estiver escurecendo, você pode fechar as cortinas da sua casa e ligar o abajur para deixar uma meia luz. Você pode começar a falar um pouquinho mais baixo com o seu bebê, ou então colocar uma musiquinha mais baixa, né? Uma musiquinha com um fundo musical assim na tua casa, um pouquinho mais linear, né? Que não seja aquela coisa assim agitada, para o seu bebê entendendo que aquele ali é o momento do relaxamento. Tudo isso pode ajudar. Evitar expor o bebê a telas nesse momento, né? Porque a tela acaba estimulando. Então, assim, desliga a TV perto da hora de dormir, ali 1h30, 2 horas antes de dormir, para o teu bebê entendendo que tá chegando a hora de relaxar, de dormir, de se entregar para o sono. Fez esse clima todo gostosinho perto da hora de dormir? Dá o banho, se o teu bebê curte, né, tomar banho e relaxar, dá o banho, tome seu banho, se prepare também e aí amamente para o bebê pegar nesse primeiro sono da noite. É legal oferecer os 2 peitos nessa mamada e, se for possível, fazer compressão mamária para o bebê ingerir mais leite do que ele teria condições sozinho. Compressão mamária nada mais é do que um tchuk-tchuk ali na tua mama. Enquanto teu bebê estiver mamando, vai fazendo tchuk-tchuk para jogar um leite na boca do bebê, para ele mamar mais do que ele teria condições de mamar sozinho. Isso vai ajudar
o bebê, o bebê a ingerir mais leite. Percebeu que o bebê começou a ficar sonolento, começou a fechar os olhos no primeiro peito, troca de peito, para o bebê pegar um novo fluxo no outro peito, faz o tchuk-tchuk ali também, para o bebê ingerir mais leite. Espera o bebê pegar no sono de verdade. Ai, meu bebê, ele soltou o peito e aí eu já coloquei ele no berço e ele acordou. Ou então, meu bebê, ele não soltou o peito, ele só fez uma tremidinha e eu percebi que ele parou de sugar, mas ele tá plugado ainda, então eu despluguei e botei ele no berço. Não, calma, espera. O bebê ficou inativo, deixa pelo menos uns 20 minutos ali, para entrar no sono profundo, porque se ele estiver no sono leve, você vai remover, ele vai acordar e vai começar aquele looping eterno de ficar amamentando, dormiu, bota no berço, acorda, amamentou, dormiu, bota no berço, acorda. Então assim, espera um pouco. Deu os 2 peitos, fez o tchuk-tchuk, caprichou, né, no tchuk-tchuk pro bebê ingerir bastante leite, percebeu no comportamento do bebê que ele ficou né, ele mamou bastante, dormiu, desmaiou. Espera uns 20 minutinhos para ele pegar bem no sono, tá? 20 minutinhos eu acho que é o tempo ideal, assim, pra gente não ficar muito tempo esperando o bebê nascer, né? Esperando o bebê dormir e acabar dormindo por cima do bebê. Então, 20 minutos eu acho que é bem bom. E fora que vai ser cedo ainda, né? Então, você não vai estar virada num zumbi às 8 horas da noite, né? Teoricamente. Então, beleza. O bebê ficou ali, esperou uns 20 minutinhos, aí sim remova ele pro lugar onde você costuma deixar ele dormindo. Tem lugar ideal? Não, não tem. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Inclusive já saiu agora, faz pouco tempo, um documento bem legal. Não me lembro agora quem foi que escreveu, se foi a Academia de Amamentação, a Academia Americana de Amamentação, agora não me lembro. Mas que um estudo falando que a cama compartilhada ela ajuda na amamentação, né? Ela viabiliza a amamentação muitas vezes. Então pode ser cama compartilhada? Pode. Espera uns 20 minutinhos e remove o seu bebezinho pro seu lado ali, né, na cama compartilhada, ou no berço, ou no co-sleeper, ou então no berço dele lá no quarto, mas espera ele entrar no sono profundo. Isso tende a fazer com que esse estirão da primeira soneca, né, da noite seja maior. E aí você consiga pelo menos um período de descanso grande ali, de 3, 4 horas mais ou menos, tá? Anne, mas não tem que colocar para rotar antes de colocar para dormir? Olha, o ideal é que a gente oportunize sim que o bebê arrote. Então, se o teu bebê é recém-nascido, você sabe que ele tem necessidade de arrotar, tirou o bebê ali, deixou uns 20 minutinhos ali dormindo no teu colo, depois deixa ele verticalizado para ver se vai sair algum arroto, tá? Eu não sugiro colocar o bebê acordado aqui. Se o teu bebê não gosta de dormir em pé, ele vai acordar e tu vai ter que botar ele no peito de novo, vai começar aquele looping eterno. Mas tem bebê que tem necessidade de arrotar e sim, você vai ter que tirar ele aqui do colo, vai colocar ele aqui verticalizado, esperar sair um ar. E tem bebê que tá lá com 2, 3 meses, você sabe que ele nunca arrota e você já vai ter mais segurança para remover ele e colocar de barriguinha para cima no bercinho, no co-sleeper e tudo mais, tá? É importante deixar o bebê arrotar depois da mamada? Qual é a posição ideal para ele dormir? De bruços ou de lado? Nenhum dos dois, de barriga para cima. E o negócio de arrotar é isso, é oportunizar, né? O bebê dormiu e tal, você percebeu que ele pegou no sono direitinho. Coloca ele bem com cuidado aqui em cima e espera para ver se vai sair um arzinho do arroto, tá? Não saiu, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos não saiu, aí pode colocar ele de barriga para cima. Tem perigo de engasgar apertando o peito? Depende, tá? Para algumas mulheres tem, especialmente aquelas mulheres que já percebem que naturalmente o bebê pluga e ele já fica assim, mamando, já fica atrapalhado assim, sabe? Na mamada, sem apertar o peito. Para essas mulheres, apertar o peito provavelmente vai fazer o bebê engasgar, tá? Então a compressão mamária, ela serve para aquela mulher que tem um fluxo que é confortável para o bebê, que não um fluxo que o bebê engasga sozinho. E sempre, gente, testar. Apertou teu peito, percebeu que teu bebê engasgou? Para de apertar o peito, tá? Apertou o peito, percebeu que o bebê ficou mais ativo, mamou mais, mas tá confortável? Continua apertando o peito, tá bom? E arrotar, já respondi ali a questão do arroto, né? E assim, ó, vocês vão perceber que bebê recém-nascido a gente coloca para arrotar, a gente espera que ele arrote ali uns 20 minutos. Depois, com 2, 3 meses, especialmente para os bebês que não arrotam,
a gente começa a sacar o jeito do bebê. Quando a mamada foi selada, né? Ou seja, não entrou nenhum ar durante a mamada, o bebê não chora muito durante o dia, esse bebê vai ter menos necessidade de arrotar. E aí pode ser que chegue um momento que você pense, não, dormiu, eu já vou remover direto pro berço porque meu bebê não arrota, né? Não faz parte do comportamento dele, ele não se incomoda. Quando eu deixo ele deitadinho, ele não acorda de novo para eu colocar ele verticalizado para ele arrotar, então meu bebê não tem essa necessidade. Barriga para baixo, né, de bruços, né, ou de lado, não, é barriga para cima, tá? Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, sem deixar o bebê com as mãozinhas amarradas ou coisinhas aqui ao redor da cabeça dele que impeça ele de movimentar a cabeça. O bebê precisa conseguir manifestar incômodos, né, fazendo aqueles soquinhos assim, mexendo os bracinhos, e precisa conseguir virar a cabeça para o lado, tá? Quando ele sentir algum incômodo ou necessidade de dar uma golfadinha e tudo mais, beleza? Então, jamais deixar o bebê dormindo enroladinho no berço, de modo que ele não consiga se mexer. No berço ou do nosso lado, em qualquer lugar, beleza? Bom, com relação a tentar melhorar essa soneca noturna, esse primeiro estirão de soneca noturna, é basicamente isso, é você criar uma rotina de relaxamento antes da soneca e fazer com que o seu bebê mame mais antes dessa soneca noturna para ele fazer um estirão maior. E aí eu sugiro fortemente, eu sei que é difícil, mas eu sugiro, de dormir junto com o bebê, para você pelo menos conseguir fazer esse estirão, esse primeiro estirão junto com o seu bebê. Vai ter aquele dia que você, sei lá, você vai querer jantar com seu marido, você vai querer ver um filme, vai ter aquele dia, mas tem que ser exceção, sabe? Porque fica muito mais difícil a gente atender e a gente tolerar o choro ou a acordada de um bebê na madrugada quando a gente tá podre, a gente só quer dormir quando a gente tá podre. E quando a gente tá descansada, quando a gente conseguiu dormir mais ou menos aquele mesmo tempo que o bebê, a gente vai ter outra percepção do choro do bebê, né? A privação do sono é um método de tortura reconhecido. Então, a gente não pode negar que é muito mais difícil atender um bebê quando a gente está com privação do sono. Então, por isso que é importante a gente dormir, sim, se for possível, durante o dia, durante pelo menos uma daquelas sonequinhas que o bebê faz durante o dia, tentar dormir também. Ótimo, eu sei que não é pra todo mundo que vai dar certo, eu sei que tem gente que tem outros filhos, né, que se for colocar todo mundo pra dormir ao mesmo tempo é impossível, eu já passei por isso também, mas eu acho que a tentativa é válida, eu acho que a gente tem que tentar organizar a nossa rotina pra tornar aquilo tudo ali mais tranquilo pra gente, tá? E aí tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, que é a respeito não do bebê que acorda... usualmente, assim, né? Aquele bebê que acorda a cada 2, 3 horas. E nem daquele bebê que dorme pra caramba. Tem aquela outra categoria de bebê, que é a categoria do bebê que não dorme nunca. Que é aquela categoria do bebê que já tem 2 meses ou que tem 1 mês e meio e é o bebê que passa plugado no peito o dia inteiro. Né? Tem muita mãe que relata isso. Tem, claro que às vezes a nossa percepção fica alterada por conta do nosso sono, né? Então vai ter aquela mãe que fala, meu Deus, ele não dorme, ele fica acordado o dia inteiro. E aí, perguntando um pouquinho mais, ela vai se dando conta de que, na verdade, é porque é a percepção que ela tem por ela estar tão cansada. Mas ele dorme, sim. Ele dorme algumas vezes, ele dorme 2 horas, umas 2, 3 vezes por dia, mas ela tá cansada. Mas vai ter aquela mãe que, sim, o bebê fica plugado o dia inteiro no peito e não dorme se não for fora do peito, se não tiver o peito na boca dele. Tá tudo bem? Para aquela mãe que não consegue fazer xixi, não consegue almoçar, que deu 6 horas da tarde e não conseguiu nem escovar os dentes, que tá virada num zumbi, literalmente. Tá tudo bem? É esperado isso? Não, não é esperado. Como assim não é esperado? A gente não tem que se dedicar exclusivamente a atender todas as demandas do bebê e colocar o bebê no peito sempre que o bebê quer? Sim, o ideal é que a gente atenda. Só que um bebê que mama, o que a gente espera dele é que ele encha a barriga e relaxe. E depois de relaxar, se for possível, que ele pegue no sono. Não tá certo, não é esperado, não tá tudo bem uma mãe que não consegue fazer nada. E eu não tô falando da mãe do bebê de 1 semana, tá? Eu tô falando daquela mãe já do bebê que já tem 1 mês, né? Ou 2 meses, e mesmo assim ela não consegue fazer nada porque o bebê não para em nenhum lugar que não seja no peito. Não está tudo bem. É esperado que o bebê durma em alguns momentos, que essa mãe consiga almoçar, que essa mãe consiga comer uma comida mesmo que seja fria, que essa mãe consiga tomar um café da manhã, que consiga escovar os dentes, fazer xixi, fazer cocô, tá? Porque se ela não tá conseguindo fazer o básico para viver,
talvez tenha alguma coisa na amamentação que precisa ser ajustada para esse bebê conseguir dormir fora do peito, para esse bebê estar satisfeito a ponto de dormir sem ter o peito plugado na boca dele, tá? Então, se por um acaso esse é o seu caso, ou o caso de alguém que você conheça, pode ser que precise de um ajuste na amamentação, para o bebê ingerir mais leite, para o bebê ficar satisfeito mais tempo e essa mãe conseguir descansar. Bebês acordam por trocentos mil motivos, mas isso não é motivo suficiente para a gente não ter vida, tá? A gente precisa ter vida, a gente precisa ter mínima qualidade de vida para atender as demandas do bebê. Não é esperado que o bebê vire um robozinho, que o bebê durma muitas horas seguidas, mas a gente precisa, assim, no mínimo, conseguir ir no banheiro. No mínimo, conseguir fazer uma refeição, mesmo que seja uma refeição gelada, mas a gente precisa conseguir fazer, tá? Se o seu bebê fica o dia inteiro plugado no peito, tira do peito, ele acorda, bota no peito, ele dorme, aí ele bota no peito, ele nem mama direito, ele só dá uma sugadinha e dorme de novo. Você não vê ele fazendo mamadas efetivas, você não vê ele ficando relaxado nunca, ele tá sempre estressado, ele tá sempre nervoso, ele tá sempre querendo voltar pro peito. Pode ter alguma questão na amamentação que precise melhorar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu até ver, tem 10 minutinhos, então eu vou responder as perguntas agora. Estamos a caminho dos 3 meses e tenho visto que ele tem diminuído muito os arrotos. Tenho mamadas mistas, mamadeira mais mama. É isso, ó. Porque com 3 meses, 2 meses, a gente já vai sacando o jeito do bebê. Geralmente o bebê que chora mais durante o dia, ou que tem aquelas mamadas que às vezes rola aquele... né? Ou então que ele fica muito tempo tentando pegar, né? Ele fica muito tempo assim. Esse bebê pode ser que ele queira arrotar mais depois da mamada. Aquele bebê que não chora muito durante o dia, que você pega, faz o sanduichinho ali com o peito, ele creu, já na primeira já começa a mamar e vai embora até o final da mamada, provavelmente ele não vai querer arrotar, tá? E os sustos que eles têm quando dormem? Acordam quase sempre, quando coloca alguma coisa na mãozinha, parece que eles ficam mais seguros, isso mesmo. Gente, dá coisas pro bebê pegar, isso serve pro sono e serve também pra amamentação, tá? Às vezes o bebê vem todo nervoso, assim, perto da gente pra mamar, e quando a gente dá o dedo e ele agarra o dedo, ele já se organiza. Tudo isso pode ajudar o bebê a pegar no sono mais tempo, tá? Então essa tua observação tá excelente. Susto que leva de madrugada é muito normal. Tem muito bebezinho que levanta as perninhas, levanta os bracinhos, né? Eles ficam bem louquinhos de madrugada mesmo dormindo. Às vezes eles acordam com o movimento do corpo deles, né? Mas, e aí o nosso papel é esse, assim, de deixar ele mais confortável, né? Seu bebê no sono leve faz muito espasmo, tenta deixar ele no sono leve no colo, né? Bem contido. E aí depois, quando ele estiver no sono profundo, tenta remover ele pro berço. E percebeu que o bebê fica mais tranquilo quando dá alguma coisinha para ele segurar nas mãos, que daí ele sente que tem alguma coisa na mão, dá alguma coisinha para ele segurar. É perigoso o bebê dormir com uma naninha? Cara, depende da naninha, né? Eu nunca vi nenhuma naninha assim que eu olhasse e pensasse, nossa, essa naninha é perigosa. Mas eu acho que o perigo da naninha é o quê? O bebê botar no rosto, né? Então, se você percebe que tem chance de o seu bebê tapar as vias aéreas com aquela naninha, né? Ou então de trazer para o rosto, então virar e acabar ali atrapalhando o fluxo de ar dele, evita essa, né? Tenta botar alguma coisa que seja mais segura. Eu lembro que eu não tô mais assim tão familiarizada com essa questão de chocalhos, porque o meu filho mais novo tem quase 3 anos já. Mas eu lembro que ele tinha um negócio que a gente até apelidou carinhosamente de pintovalo, que era um negócio assim, que era um cilindro e tinha uma cabecinha de cavalo. E ele tinha um chocalhinho, era um negocinho de pelúcia, assim. E era, sabe, era um cilindro, por isso que o nome era pintovalo. E tinha uma cabeça de cavalo. E ele gostava de segurar aquele negócio ali. Aquilo ali não é perigoso pro bebê, porque o bebê segura, né? Ele aperta, porque é bem fofinho. E dorme numa boa. Se por acaso tiver um espasmo, ele segura ele de novo. Então tá tudo certo, tá? Desculpa eu contar pra vocês do pintovalo, mas é que lembrei, comecei a rir, eu achei que precisava contar. Vamos lá. Minha sobrinha tem quase 2 meses e acorda à noite de 1 em 1 hora. Não larga o peito, é normal? Talvez, pode ser que seja, se por um acaso ela estiver pegando no peito só pra dormir de novo e logo depois ela sente fome de novo. Então, de repente, a mãe da tua sobrinha pode fazer uma compressão mamária nessa mamada que ela acordar de madrugada e talvez ela estenda esse tempo. E daí ela não acorde mais de 1 em 1, talvez ela acorde de 2 em 2, talvez aumente, né, esse tempo de mamada, tá? A Jaqueline, meu bebê é assim, eu não consigo fazer nada. A pega não está boa e eu não consigo corrigir e ela fica muito apavorada e não pega bem.
Então, Jaqueline, talvez o seu caso mereça uma avaliação para ver por que a pega não tá boa. Porque assim, o primeiro pré-requisito é a pega estar boa. Às vezes se a pega não tá boa, nem a gente se esforçando para ela estar boa, pode ter alguma outra questão que não seja uma coisa que você consiga controlar, sabe? Seja uma coisa, sei lá, tá na língua, tá em alguma outra questão que você não consiga corrigir sozinha. Então acho que vale a pena verificar, porque quando a pega não tá boa, não é só a mama da mãe que vai machucar, pode ser que nem machuque, né, a sua mama. Mas se a pega não tá boa, o bebê não consegue extrair o leite adequadamente. Aí vai extrair menos do que deveria. Se extrai menos do que deveria, vai querer vir pro peito com muito mais frequência, tá? Meu bebê estava nessa de não saciar nunca e plugado no mamar o tempo inteiro. Meu apoio disse que teríamos que fazer um suplemento, pois eu não tinha fluxo suficiente. Desde então, tenho tido espaços melhores, eu acho que ela ia dizer. É isso, talvez isso tenha funcionado melhor de tempo durante a madrugada e ele tem dormido muito melhor. A pega dele é boa. Cara, se tá funcionando para vocês, tá tudo certo. E se você não quer colocar uma complementação, porque acredito que talvez não esteja na quantidade de leite, sim no tanto que o teu bebê, aliás, talvez não esteja na quantidade de leite que o bebê está extraindo. Aliás, não esteja na quantidade de leite que você está produzindo, e sim na quantidade que o bebê está extraindo, tem como melhorar a extração de leite do bebê, né? Sem necessariamente colocar uma complementação. Mas se para você está funcionando a complementação, então tá tudo certo, tá bom? Gente, estamos chegando aqui ao fim da nossa live. Quero agradecer vocês por terem participado aqui comigo sobre essa live sobre sono do bebê recém-nascido. Né? Sono do bebê, na verdade, até os 3 meses aí, que foi o que a gente mais falou. Agradeço a participação de vocês. Espero que tenha sanado aí a maior parte das dúvidas de vocês. E a gente se vê, então, na Golfadinha Matinal número 7, que vai ser semana que vem. Se vocês tiverem sugestões para dar, eu vou deixar uma caixinha ali nos stories para vocês me darem sugestões do tema da live da semana que vem, tá bom? E a gente vai conversando mais. Beijo, até mais!